O esforço não vence o talento. E esse vídeo aqui não é para ser um balde de água fria em você, mas sim mostrando para você exatamente qual caminho você deve trilhar no digital. Antes de começar, eu tô passando aqui de novo para mendigar 5 segundos do seu tempo, que é, não precisa comprar um curso meu, não se precisa se inscrever no evento gratuito, não precisa fazer nada disso. É só minimizar esse vídeo, clicar no joinha, se inscrever no canal, que já vai me ajudar muito. E só vai te custar 5 segundos do seu tempo, até menos. Agora sim a gente pode falar sobre esse assunto e como que você pode finalmente saber aonde investir seu tempo, aonde investir suas energias dentro do digital, lembrando que o esforço não vence o talento. Por mais que esse seja um discurso muito bonito de se ouvir, é um discurso muito motivador que a maioria das pessoas acreditam, mas não é bem assim que funciona. O esforço não vence o talento. E o que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas que já tem alguma predisposição para alguma coisa, quando elas são expostas àquela situação, então você já tem uma predisposição a jogar bola, você tem uma predisposição a escrever, você já tem uma predisposição a alguma atividade, quando você é exposto àquela atividade, naturalmente você vai performar muito melhor do que aquela pessoa que não tem a predisposição para aquela atividade e está se esforçando muito. Mesmo com a mínima exposição, pessoas talentosas normalmente vão desempenhar mais ou igual do que aquelas pessoas que estão investindo 20 horas do seu tempo diárias para executar aquilo ali. E talvez você tente defender aquele ditado com um exemplo característico do futebol, que é, poxa, mas e o Cristiano Ronaldo, Brian? Ele foi melhor do mundo 5 vezes, mesmo sendo um cara simplesmente muito esforçado, não era um cara talentoso como o Messi. Tá bom, ele pode não ter sido um cara talentoso como o Messi, mas é evidente que ele tinha talento para jogar bola. E por que eu tô trazendo à tona esse assunto e por que eu tô falando disso? Porque muitas das pessoas, quando estão começando no digital, acham que alguma atividade que ela tem deficiência, que ela tem dificuldade, ela basta estudar muito sobre aquilo que ela vai ficar boa nisso. E pode ser que sim, você fique boa, pode ser sim que você fique uma pessoa razoável naquilo ali e pare de ser uma dor do seu negócio. Mas muitas das vezes simplesmente não compensa o tempo que você vai investir fazendo aquilo. Então vamos pensar numa pessoa que, por exemplo, está trabalhando dentro do mercado de prestação de serviço. E aí ela percebe que ela é uma péssima vendedora, mas ela é uma excelente designer. E aí ela começa a pensar como que ela pode começar a vender mais, como é que ela pode se tornar um vendedor. E aí a gente faz esse paralelo de uma pessoa que é muito bom designer, que é muito bom prestador de serviço, mas percebe que tem uma dificuldade grande em vender, contra um cara que é simplesmente um excelente comunicador, é um cara que sempre soube chamar a atenção das pessoas, é uma pessoa muito eloquente, é uma pessoa boa em comunicação. E aí você coloca os dois na mesma situação. Vamos vender para um cliente. E o que vai acontecer provavelmente é que aquela pessoa tímida, com muita dificuldade de vender, mas um excelente prestador de serviço, vai investir 10, 20 horas do seu dia diário ali, tentando aprender a vender, executando vendas, enquanto aquele cara que é muito bom de comunicação, que soube sempre muito bem falar com as pessoas, vai investir 2 horas aprendendo vendas e os dois vão vender muito parecido, ou talvez até o cara que é muito bom de comunicação venda mais. E aí você começa a perceber que talvez as coisas que eu tô falando aqui faz sentido. E não, esse vídeo aqui não serve como um balde de água fria, que talvez você esteja pensando, porra, eu sou realmente um prestador de serviço muito bom, mas eu não sei vender, acho que eu vou desistir disso daqui. Não é essa a intenção. A gente nunca sabe de fato que a gente tem talento. Às vezes você é um excelente pescador, só que você nunca foi exposto à situação de pesca. Ou então você é um excelente skatista, mas nunca andou de skate. A gente não sabe qual é a nossa predisposição natural, mas a gente tem uma certa ideia. Pessoas que normalmente são tímidas, dificilmente elas têm predisposição para vendas. Pessoas que são tímidas e introspectivas provavelmente vão encontrar mais dificuldades na hora da venda, enquanto pessoas extrovertidas, que falam com todo mundo, sempre foram muito boas em comunicar em público, talvez encontrem mais facilidade. Ou então na escola, quando você percebe que você era muito bom em redação, enquanto você era péssimo em matemática. Naturalmente você vai ter uma certa predisposição à escrita, enquanto uma certa dificuldade para análise de dados, esse tipo de coisa. Você consegue ter uma certa noção de aonde você tem uma predisposição. Não significa que você vai ter um talento, mas aquilo ali provavelmente vai ser muito mais fácil para você do que para outras pessoas que têm dificuldade naquele assunto. Então, se você é muito bom em matemática, é natural que você tenha uma certa facilidade em análise de números, ver tabelas de Excel, esse tipo de coisa, enquanto que aquela pessoa que era muito boa em história, quando vê aqueles mesmos números, ela vai precisar investir muito tempo para chegar no mesmo nível de análise que você. E é aqui que chega a principal mensagem desse vídeo e o principal ponto de como que você pode aproveitar isso daqui que você já percebeu até agora. E se para você ainda tá uma coisa completamente abstrata, principalmente, poxa, Brian, o que é o meu talento? O que é minha predisposição? O que eu recomendaria para você é um pouco de entender a sua personalidade. E como que eu faria isso? Hoje existem milhares de testes de personalidade. Hoje você vai ter MBTI, você vai ter temperamentos, você vai até para signos, vai ter milhares de coisas. Mas quando a gente olha para testes de personalidade, a gente só tem um reconhecido como realmente algo funcional, que é o modelo Ocean
ou então o Big Five que o Jordan Peterson fala. E quais são esses 5 pontos que você deveria analisar? E esse daqui, de novo, é um tema que eu só tô trazendo aqui para complementar o vídeo. Eu não vou te ensinar exatamente como que você faz isso, mas o principal conselho que eu vou te fazer é, quando você for fazer essa análise, quando você for perceber isso, seja muito sincero com você. Muitas das coisas quando a gente faz, principalmente personalidade, então quando a gente vai lá preencher um teste de MBTI, a gente naturalmente mente pelo que a gente gostaria de ser. Então, quando pergunta, poxa, você é um cara estudioso ou você é um cara que zero estuda? E você gostaria muito de ser uma pessoa estudiosa, mas você naturalmente é um pouco procrastinador. Só que no estudo você gosta de se ver como uma pessoa estudiosa e você vai lá e responde como estudioso. Então, quando você vai fazer esse tipo de teste, que é bem mais simples de fazer, principalmente porque não tem um leque tão grande e é muito evidente o que você é e o que você não é, eu gosto de trazer esse modelo para você entender quais que são as suas predisposições naturais da sua própria personalidade. E a gente analisa 5 tópicos. O primeiro tópico que a gente analisa é a abertura e experiência. O quanto que você está disposto ao novo. Eu sou um cara extremamente chato com o novo. Então, quando eu descubro algum restaurante que eu gosto de pedir no iFood, eu vou passar anos pedindo aquele mesmo iFood, porque eu não quero ter a opção de errar. Enquanto a maioria das pessoas gosta muito de ficar testando restaurantes diferentes, testando pratos diferentes, eu sou um cara que, sem brincadeira, desde o começo do ano eu tô comendo a mesma coisa no meu almoço. Desde o começo do ano eu como exatamente isso, porque, poxa, aquilo ali já tá funcionando, eu já gosto daquilo, pra que eu vou testar outra coisa? Então eu tenho muita dificuldade de experimentar coisas novas, eu tenho muita dificuldade de ir em lugares novos, eu geralmente me mantenho naqueles lugares que eu já sei que são bons, que funcionam pra mim. E o primeiro ponto é a abertura a experiências. O segundo ponto, ele é um pouco abstrato, principalmente por não ser uma palavra tão habitual na língua portuguesa, mas é consciencidade. O que significa isso? É o quanto que você está disposto a executar bem uma tarefa e a levar a sério as obrigações com outras pessoas. Então, naturalmente, pessoas que são com alto nível de consciencidade tendem a ser eficazes e organizadas, enquanto as pessoas com baixo nível de consciencidade são pessoas mais descontraídas e desorganizadas. De novo, como eu falei, esse não é um tema que eu gosto, eu quero abordar muito, ficar aqui falando sobre teste de personalidade, mas é uma coisa que pode ajudar vocês. E esse é um tema que não tem muita coisa para explicar, não tem muito como dar exemplos. Normalmente você vai fazer parte de algum desses dois extremos. E eu espero honestamente que você faça parte do extremo positivo, porque se for do extremo negativo, embora você consiga lidar com isso, na maioria dos casos as pessoas que têm alto nível de consciência têm mais facilidade para enriquecer. O terceiro tópico desse modelo é justamente a extroversão, e o contraponto dele é justamente introversão. Quão extrovertido e quanto introvertido você é. Não tem muito o que explicar, vamos pro quarto tópico. O quarto tópico é o neuroticismo. E o que significa isso? É instabilidade emocional. Então, pessoas com alto nível de neuroticismo são pessoas mais ansiosas, mais suscetíveis ao estresse, pessoas que são mais instáveis, enquanto pessoas com baixo nível de neuroticismo são pessoas mais estáveis, menos conflitantes. Então, pessoas com baixo nível de neuroticismo são pessoas um pouco mais estáveis, são pessoas mais confiantes e que lidam bem com pressão. De novo, também é um tema que esse em específico ele gera muitos debates, mas eu gosto de enxergar dessa forma. E de novo, tem vários testes que você pode fazer na internet disponíveis ali para você entender a sua personalidade. Eu só tô trazendo um resumo rápido aqui para você. O quinto tópico ele é definido e traduzido em português como amabilidade. E ele é basicamente o quanto que a pessoa é cooperativa, o quanto que ela evita conflitos, ela tem facilidade de lidar com conflitos. Então, se você é uma pessoa com alto nível disso, você é uma pessoa que lida bem com clientes, que tem facilidade a ouvir novas ideias, que não tá tão incisiva em conflitos, enquanto pessoas com baixo nível nisso são pessoas mais propensas a conflitos, com mais dificuldade de lidar com os clientes. Agora, passados por esse modelo de personalidade, qual que entra o foco? Agora que você já sabe um pouquinho mais sobre a sua personalidade, caso você esteja em dúvida, comece a enxergar o que você pode utilizar de melhor para construir o seu negócio. Então, às vezes, você é uma pessoa extremamente introvertida, mas com extremo nível de consciência. Então, você é uma pessoa muito comprometida com aquele trabalho e você seria muito bom prestador de serviço, por exemplo. Estou trazendo um paralelo. Só que aí, de novo, surge o problema que, poxa, algumas coisas dentro do modelo de negócio que eu estou montando não são compatíveis com o meu talento, com a minha predisposição. E é aqui que realmente entra a melhor parte desse vídeo e o melhor conselho que eu posso te dar. Agora que você já sabe exatamente no que você é bom, você sabe exatamente o que você deve focar, exatamente qual que são os seus talentos, busque pessoas que complementem os seus talentos para o seu modelo de negócio. Então lembra daquele exemplo da designer que era muito boa como prestadora de serviço, mas muito ruim vendedora? Muitas vezes vale mais para ela pegar 30% do negócio dela, 20% do negócio dela e dar para um cara que é extremamente bom vendedor, seja um vendedor de loja, seja um vendedor, sei lá, alguma pessoa com talento para vendas, com uma pessoa com extrema facilidade
facilidade para vendas do que ela ficar tentando aprender a vender. Porque, querendo ou não, o centro do seu negócio, como prestador de serviço, sendo designer, é entregar ofertas boas, é entregar designs bons, entregar o seu produto muito bem. Só que não adianta você entregar seu trabalho muito bem se você não tem clientes para entregar esse trabalho. E aí você complementa a sua habilidade, sendo que o seu modelo de negócio já está muito bem focado na sua habilidade principal, no que você já faz muito bem, com o que as outras pessoas podem agregar para o seu negócio. Então, esse daqui é o grande conselho desse vídeo, e é assim que eu enxergaria a partir de hoje, caso você tenha um negócio, caso você esteja com dificuldade de fazer alguma coisa, está tentando aprender alguma coisa nova. Cara, olha para aquilo ali que você está tentando aprender e perceba, poxa, vale a pena meu investimento? Porque muitas vezes, pelo tempo e dinheiro investido, principalmente porque você vai ter que comprar cursos ali, você vai ter, enquanto você está se desenvolvendo como vendedor, você não está se desenvolvendo como prestador de serviço, por exemplo, todo esse custo de oportunidade que existe, muitas das vezes você vai mais perder dinheiro do que ganhar. Então, enquanto a designer ali está querendo se tornar uma vendedora muito boa, ela está perdendo tempo estudando aquele curso, perdendo tempo que ela poderia estar investindo em clientes dela ou investindo no trabalho dela, que ela poderia pegar aquele dinheiro que ela está pegando ali para vender e investir em tráfego para trazer clientes. Então, quando você tenta desenvolver uma habilidade nova, existe muitos aspectos que sim, dificultam muito o seu processo. Isso não significa que você precisa só se desenvolver numa área, mas muitas das vezes vale mais o foco na área que você já é bom e se desenvolver ainda mais naquela área do que tentar abraçar o mundo e ser uma empresa de uma pessoa só. Então tente buscar exatamente no que você é bom, no que você já tem predisposição, para a partir disso trazer outras pessoas que podem completar o seu negócio. Você é um muito bom prestador de serviço, às vezes você precisa de um muito bom vendedor. E vale mais a pena você dar 20, 30% do seu negócio do que tentar aprender aquelas atividades gastando 2, 3, 4 mil reais em cursos, sem contar o tempo que você está investindo naquilo. E muitas das vezes, o retorno que aquela pessoa talentosa, com predisposição para aquela atividade, vai ser maior do que o retorno que você mesmo, tentando se desenvolver enquanto você abraça todas as áreas possíveis, vai trazer. E é exatamente por isso que quando você olha para empresas gigantes, você vê o quadro societário grande. Você vê um quadro societário de 3, 4, 5 pessoas naquele negócio. Porque eles entenderam exatamente o que cada um deles é muito bom, o que cada um deles faz muito bem. Se juntaram e transformaram aquela empresa de uma forma grande. Eles não tentaram abraçar o mundo pegando só uma pessoa e tentando fazer tudo. Poxa, esse cara vai vender, esse cara vai fazer o marketing, esse cara vai fazer o financeiro. Na maioria das vezes você só tá perdendo tempo. E muitas das vezes vale mais a pena ter 1% do Monte Everest do que ter 100% de um morrinho de areia. E esse é um discurso batido, mas esse daqui eu acredito e esse daqui faz sentido logicamente. Diferente de o esforço versus talento, que infelizmente em 99% dos casos, não, o esforço não vai vencer o talento. E você deveria buscar entender qual é o seu talento, entender exatamente o que você faz muito bem e buscar pessoas talentosas nas áreas que você precisa dentro do seu negócio. E se você gostou desse conselho ou se você discorda completamente desse conselho, eu quero saber a sua opinião. Deixe aí nos comentários. E se você ignorou tudo que eu disse lá no começo, ainda não minimizou esse vídeo, deixou o seu joinha e se inscreveu nesse canal, aqui tá mais uma chance para você me ajudar para eu trazer mais vídeos como esse e a gente se vê no próximo vídeo.